Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre MDC e MMC de polinômios. Com este estudo, fechamos a série de vídeos sobre expressões algébricas. Este assunto é útil para a compreensão de fatorações e operações com frações algébricas. Começaremos com o MDC. Vamos relembrar o conceito e a técnica do MDC com números naturais e depois trabalhar com os polinômios. Veja o slide. Máximo divisor comum, MDC. Considere o conjunto dos divisores positivos de 36, ou seja, os números que ao dividirmos o 36, obteremos quociente inteiro e resto zero. São eles 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Agora, considere o conjunto dos divisores positivos de 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Abaixo, vemos o conjunto dos divisores positivos comuns a 36 e 48. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O maior divisor comum desses números é o 12 e é conhecido como MDC. Temos alguns métodos para obtenção do MDC. Mostraremos aqui o processo que também é usado para o cálculo do MDC entre polinômios. Veja o exemplo. MDC pelo processo de decomposição em fatores primos. Vamos resolver o MDC entre 120 e 210. O primeiro passo é fatorar os números apresentados. Se tiver dúvidas sobre a fatoração, veja o vídeo sobre este tema. 120 é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 e 210 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. O MDC é o produto entre os fatores primos comuns de menor expoente que aparecem nas decomposições. O primeiro fator comum é o 2. Observe que um está elevado ao cubo e o outro não tem expoente. Significa expoente 1, primeira potência. Devemos escolher o fator de menor expoente, ou seja, o 2. Os outros fatores comuns são o 3 e o 5. Como nas duas decomposições eles aparecem com o mesmo expoente, primeira potência, podemos escolher qualquer um. O MDC será o produto 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Sobre o MDC entre polinômios, o mais utilizado é o caso entre monômios, que aparece na fatoração do tipo fator comum em evidência. O MDC é justamente o fator comum pelo qual os termos do polinômio serão divididos, quando, é claro, a fatoração for completa. Observe o exemplo. MDC de monômios. Vamos calcular o MDC entre 4x ao cubo y ao quadrado e 20xy ao cubo. Seguindo o mesmo procedimento do exemplo com números naturais, devemos inicialmente fatorar os monômios. Assim temos 4x ao cubo y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes x ao cubo vezes y ao quadrado. E 20xy ao cubo é igual a 2 ao quadrado vezes 5 vezes x vezes y ao cubo. O MDC entre esses monômios será 2 ao quadrado, fator comum de mesmo expoente, vezes x, fator comum de menor expoente, vezes y ao quadrado, fator comum de menor expoente, igual a 4xy ao quadrado. Agora, se esses monômios formassem um binômio e desejássemos fatorá-lo pelo caso do fator comum, faríamos o seguinte, observe. Fator comum em evidência, MDC. 4x ao cubo y ao quadrado mais 20xy ao cubo é igual a 4xy ao quadrado, que é o MDC calculado no exemplo anterior, vezes o binômio x ao quadrado mais 5y, resultado das divisões dos termos por 4xy ao quadrado. Para calcular o maior divisor comum entre polinômios com mais termos, procedemos da mesma forma. Fatoramos cada um deles e fazemos o produto entre os fatores iguais de menor expoente. No entanto, a maioria dos cálculos algébricos exige apenas o MDC de monômios, como no exemplo que acabamos de estudar. Agora, vamos relembrar como é feito o MMC. Inicialmente com números naturais e depois com polinômios. Observe o primeiro exemplo. Mínimo múltiplo comum, MMC. Considere o conjunto dos múltiplos não negativos de 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 reticências. E o conjunto dos múltiplos não negativos de 45,
0, 45, 90, 135, 180, 225 reticências. Abaixo, temos o conjunto dos múltiplos não negativos comuns a 30 e 45, 0, 90, 180, entre outros. O menor múltiplo comum entre esses números, diferente de 0, é o 90 e é conhecido como MMC. Temos diferentes técnicas para resolver o MMC. Usaremos o processo de decomposição em fatores primos, como no caso do MDC, pois este é o melhor método para o cálculo algébrico. Veja um exemplo. MMC pelo processo de decomposição em fatores primos. Vamos resolver o MMC entre 72 e 150. O primeiro passo é fatorar os números apresentados. 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E 150 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O MMC é o produto entre os fatores primos, comuns e não comuns, com os maiores expoentes que aparecem nas decomposições. O primeiro fator comum é o 2. Observe que um está elevado ao cubo e o outro à primeira potência. Devemos escolher o fator de maior expoente, ou seja, 2 ao cubo. O segundo fator comum é o 3. Temos um elevado ao quadrado e o outro elevado à primeira potência. Escolhemos o 3 ao quadrado. Por fim, temos o fator 5 ao quadrado, caracterizado como não comum. O MMC será o produto 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é igual a 1.800. Vejamos agora o MMC de polinômios. O raciocínio é o mesmo do MMC de números naturais. Fatorar o máximo possível as expressões e multiplicar os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Veja o primeiro exemplo. MMC de monômios. Vamos determinar o MMC entre 45x ao cubo y e 18xyz. Fatorando 45x ao cubo y, temos 3 ao quadrado vezes 5 vezes x ao cubo vezes y. Fatorando 18xyz, encontramos 2 vezes 3 ao quadrado vezes x vezes y vezes z. O MMC será igual ao produto 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes x ao cubo, vezes y, vezes z, que é igual a 90x ao cubo yz. Agora, observe o MMC entre outros tipos de polinômios. MMC entre binômio e trinômio. Vamos resolver o MMC entre x ao quadrado menos 9 e x ao quadrado mais 6x mais 9. Fatorando x ao quadrado menos 9, temos x mais 3 vezes x menos 3. Fatorando x ao quadrado mais 6x mais 9, temos x mais 3 ao quadrado. Novamente, o MMC será o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Assim, temos MMC entre x ao quadrado menos 9 e x ao quadrado mais 6x mais 9. Igual a x mais 3 ao quadrado vezes x menos 3, ou, resolvendo a expressão, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 9x menos 27. Bem, nossa quarta e última aula sobre expressões algébricas termina por aqui. O MDC e o MMC de polinômios é uma ferramenta importante para muitos cálculos algébricos. Não deixe de estudá-los. Até a próxima!